A paz do Senhor, tudo bem com você? Nós estamos mais uma edição da nossa maratona e hoje nós vamos ler Salmos 6. Eu peço que você possa estar nos acompanhando se você está vendo esse vídeo hoje. Hoje nós estamos para ler o livro de Salmos 6, mas se você quiser, você pode voltar ali nos vídeos e assistir, né, Salmos 1, 2, 3, 4, 5, para poder estar acompanhando essa grande maratona. Pega a tua Bíblia e nós vamos mergulhar agora em mais uma leitura do nosso Salmos, que diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Leitura abençoada. Nós estamos diante de uma oração no qual Davi, o rei Davi, ele vai estar falando com Deus. Ele está recorrendo a Deus, né, pela misericórdia, e ele alcança de Deus perdão, né? Nós sabemos que Davi foi um homem chamado por Deus para ser o sucessor no reinado de Israel. Ele sucedeu o rei Saul. E nós sabemos que Davi, ele foi ungido rei, e Deus viu nele um homem segundo o seu coração. Mas nós sabemos que Davi, ele teve as suas fraquezas, como ele declara, ele reconhece aqui: Senhor, tem misericórdia de mim porque sou fraco. E ele pede para que ele possa ser curado. Nessa oração que Davi faz, ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece que ele é pecador e que ele ele necessita do perdão do Senhor. E ele fala: não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque ele sabia que o Senhor, ele era severo, o Senhor, ele é severo, né? E ele recorre a Deus, né, pela misericórdia do Senhor, né, pela bondade do Senhor, pelo amor do Senhor, que faz parte do caráter divino de Deus. E ele pede ao Senhor em sua oração: não me repreendas na tua ira, não me repreendas no teu furor, né? E nós vamos ver que ele sabia qual seria a consequência. E na seguinte leitura, ali no verso 13, ele fala: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Então nós percebemos que ele já havia há muito tempo se sentindo desse jeito, com a sua alma perturbada, devido à consequência de algum erro, de algum pecado que ele tinha cometido. E ele fala: Senhor, a minha alma está perturbada, até minha alma está perturbada. E o Senhor até quando, né, ficará em silêncio? Isso nos denota que há tempo para que o Senhor possa ouvir e responder. Ouvir não, que Ele ouve, né? Responder às nossas orações. E nós vamos ver que Davi, ele é um homem que ele estava em constante oração. Ele sabia que ele precisava da presença do Espírito. E nós vamos chegar lá na frente onde
nas nossas leituras, nessa maratona, onde Davi ele fala: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Crie em mim um espírito reto, porque Davi ele sabia que sem o espírito de Deus, né, o homem ele fica com o seu ser decadente, né, com o seu ser em trevas, em tribulações, né? E nós vamos ver que ele fala em a vida fica perturbada, e nós vamos ver o exemplo do rei Saul. Quando o espírito do Senhor saiu da vida de Saul, veio um espírito que perturbava, né, a Saul. E nós vamos ver que Davi, ele temia que isso não viesse a acontecer com ele, porque ele sabia qual era e qual é, o fim daqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. E nós vamos perceber no verso 4 que ele fala assim: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Nós vamos ver ele apelando para a benignidade, a bondade do Senhor, que é, como eu já falei aqui, que é um dos caráteres de Deus, a sua bondade, né? E nós vamos ver que ele fala sobre que na morte não há lembrança dele, do Senhor, né? Senhor, na morte não há lembrança do Senhor, e nem no sepulcro. Quem te louvará no sepulcro? E ele pede a salvação da sua vida, ele pede que o Senhor venha livrar a alma dele. E nós vamos entender que a alma do rei Davi estava em angústia, estava sofrendo, e ele precisava de ter a sua vida restaurada. E nós vamos ver no verso 9, que diz assim: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Aleluia! O Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Nós vamos ver isso no verso 8 também. Ele afirmando com todo o coração, com a tua certeza de que o Senhor já ouviu a voz do lamento dele, que o Senhor já ouviu a sua súplica, que o Senhor aceitará a oração dele. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Nós sabemos que somos fracos, assim como o rei Davi. Somos imperfeitos, né? Estamos sujeitos a errar, sujeitos a pecar. Mas a Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, você tem um advogado que é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. E devemos confessar ao Senhor as nossas falhas, nossos pecados diante de Deus e pedir perdão. E a Bíblia vai nos falar aqui nesse salmo que Davi, ele orava constantemente, clamava ao Senhor constantemente. E já tinha um tempo que ele não sentia a presença do Espírito na vida dele. E isso, para o homem e para a mulher, é uma falta grandíssima. O homem e a mulher que não sente a presença do Senhor, né? Mas está na hora de se despertar e buscar do Senhor. Pedir perdão, pedir ao Senhor que venha restaurar, que venha restaurar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, porque o homem e a mulher, sem o Espírito Santo de Deus na vida, só leva à morte. E que nessa noite, que nesse dia, você possa entender que o Senhor já ouviu a sua súplica, já ouviu a voz do seu clamor, do seu lamento, e Ele aceitará a sua oração. Que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, e que nós possamos falar diariamente com o Senhor: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, eu preciso do teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas e restaura a alegria da salvação em minha vida. Que Deus abençoe.